Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação sexual. Educação sexual é um termo utilizado que busca proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre temas relacionados à sexualidade. E o que é sexualidade? Sexualidade entende-se o conjunto de comportamentos relacionado ao desejo sexual. E este, processo de educação sobre a sexualidade, ele tem sua importância relacionada à prevenção de diversas situações indesejadas, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, experiências sexuais traumáticas. Qual seria a idade interessante, qual seria a idade, qual a melhor idade para falar sobre isso? Eu acho que não há uma melhor idade. Se existem dúvidas e começam a ter perguntas, é legal falarmos de uma forma natural. Claro que compreendendo a idade dessa criança e esse adolescente. Hoje o assunto é mais direcionado aos jovens. Eu trago essa informação, sobre o que é educação sexual para que possamos aí romper alguns tabus que ainda são colocados pela nossa sociedade. Eu percebo que cada vez mais os jovens têm questionado isso ou têm trazido para o atendimento dúvidas sobre a sua sexualidade. O que cabe ao profissional aqui, eu vou falar, da minha atuação, o que cabe eu fazer quando eu me deparo com um adolescente ou quando um jovem me questiona sobre a sua sexualidade. O que me cabe é trazer informações, como eu havia mencionado ali, como prevenir de qualquer tipo de doença ou qualquer ato que possa trazer situações traumáticas. Então, o profissional não tem como falar se pode ou não pode, se é correto ou não fazer aquilo. O que o profissional traz é informação sobre aquela situação. Ele traz a responsabilidade que aquele jovem ou que aquele adolescente terá quando ele tiver uma escolha, quando ele resolve ter o início a sua relação sexual, quando ele inicia essa relação sexual. Então, o profissional ele traz orientações e informações pertinentes, informações que possam ser seguras, informações mais assertivas, para que ele não venha ter problemas posteriores. E o que muitas vezes acontece é que às vezes os pais e as mães acabam acreditando que o profissional ele está direcionando o filho para um caminho ou para o outro, para uma escolha ou para outra escolha. Essa informação de escolha e essa orientação, a orientação não é para escolha, não é para escolher X ou Y, em sim para informá-lo das situações que podem vir a acontecer, quais são os prejuízos, quais são os danos que se esse adolescente ou que se esse jovem fizer sem ter responsabilidade, sem ter consciência, o que pode acontecer com ele futuramente. Então eu acredito que assim, cabe aos pais investigar melhor, tentar ter uma conversa aí de uma forma mais amigável, tentar procurar informações para que vocês possam também conversar, orientar os filhos. Cada vez mais novos eles têm procurado aí e eles têm desejado ter relações sexuais com outras pessoas. Eu li um artigo, e esse artigo eu acredito que era de 2012, e falava assim do início da sexualidade com 12 anos. O início não da sexualidade, perdão, o início do ato sexual, da relação sexual. Hoje, aliás, em 2012 era com 15 anos. Li outro mais atualizado que fala sobre 11, 12, 13 anos, o início da relação sexual. Então ainda percebo que os jovens eles não têm ainda não têm um preparo, um preparo emocional, nem um preparo físico para ter um início tão precoce para isso.
mas a falta de informação, ainda a falta de comunicação, ainda levam a esses adolescentes e jovens a fazerem, para depois eles questionarem o que foi feito, como foi feito, ou para depois eles sentirem culpa. Então eles são impulsionados, até porque entendemos que jovens e adolescentes eles são mais impulsivos, então primeiro eles cometem, né, o ato para depois haver arrependimento. Mesmo que há um arrependimento, há uma culpa, um medo de falar, e eles continuam nesse ciclo. Semana passada eu trouxe um assunto da pornografia, e na pornografia se vê muito adolescente falando sobre masturbação, dúvidas, informações, questionamento. Então foi um assunto que eu falei que é um assunto importante, e nesse vídeo dessa semana é sobre realmente essa educação, o quanto é importante falarmos disso, para que eles tenham aí responsabilidades, para que eles tenham consciência do que eles estão fazendo, não só com a vida deles, mas com a vida de outras pessoas, né? No caso de ter uma doença sexualmente transmissível, numa gravidez, ou de começar de uma forma bem traumática. Lembrando, pais e mães, filhos também, que são menores, e quando eles se relacionam, eu encontro muito adolescente que tem idade de 14, 15 anos, que namoram pessoas bem mais velhas, ela tem 15, ele tem 25, ele tem 30, não tem nenhum, eu não estou falando sobre preconceito, eu estou falando assim sobre assim, é uma pessoa que já tem uma maturidade e entender que com 15, 25 anos, ou 30, ou 40, é crime, é pedofilia, né? Quando assim, é interessante ter pessoas ali que tenham maturidade para se relacionar. Então, se você tem uma filha de 12, 13, 14 que está se relacionando com um cara de 35, não tem problema nenhum com a idade, mas assim, tem que ter uma preocupação maior aí, porque é crime, né? Se enquadra como crime, ainda se enquadra como criança, como menores. Não era para ter um relacionamento ainda de uma forma afetiva com pessoas com outra idade, né? Com idades maiores. Então, há uma preocupação nisso tudo também. Então, eu estou aqui trazendo situações que tem acontecido, do qual eu tenho vivenciado, e o quanto é importante falarmos sobre isso. Esse foi um vídeo mais para preveni-los, né? Mais para que vocês possam, aí, vocês que têm filhos, adolescentes e jovens, e menores também, que vocês possam preveni-los, que vocês possam informar, mas informar de uma forma que eles consigam compreender pela idade aí cronológica de cada indivíduo. Beijo grande a vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.